Eu acabei de assistir The Leftovers. Era uma série que estava na lista há um bom tempo e que eu demorei muito para poder começar. Eu tenho esse problema. The Leftovers é uma série que fala muito sobre relações interpessoais, né, sobre a vida e também, mas não principalmente, talvez sim principalmente, né, mas sobre a fé. Sobre a forma como as pessoas lidam com a fé e por conta disso, principalmente agora tendo terminado, né, eu queria falar um pouquinho sobre. Eu tinha separado já algumas séries para tentar abordar esse assunto e eis que essa última acabou agregando legal, né, aos delírios das vozes da minha cabeça. Então eu vou falar um pouquinho sobre The Young Pope e Missa da Meia-Noite também. Eu não sei caracterizar muito bem se eu sou uma pessoa de fé, certamente, né? Eu não sou o mesmo descrente que eu era há bons anos atrás, mas eu confesso que eu não penso tão racionalmente em algumas decisões assim. Pode ser que um dia eu bata o martelo? Pode ser, mas quem sabe? Eu acho que eu sou muito mais crente, não no sentido pejorativo, nas coisas do que eu já fui um dia e, sinceramente, eu acho que a tendência é só aumentar. Mas especificamente essas séries, elas mexeram tanto comigo, né, especialmente nesse sentido. A começar com a forma como cada uma delas aborda a fé, a crença e, né, acabam sendo padrões temáticos em cada uma delas, só são apresentados de formas diferentes. Em The Young Pope, nós somos apresentados à escolha de um novo Papa, praxe, né, do rolê institucional do Vaticano, que, como fala o título, é novo. É novo até demais. O Jude Law faz o novo Papa que, narrativamente, né, é implicado que o cara é todo errado, reforçando a questão da idade dele e da cabeça do cidadão ali. E durante o decorrer da série a gente vê muito cinismo na escrita. Muitas das críticas mais comuns à Igreja Católica sendo colocadas na tela de forma, eu diria, até boba e desnecessariamente incisiva. Parece que foi escrito por um recém-ateu de 13 aninhos. Lembrou a mim mesmo nessa idade, sabe? O que me incomoda nessa série é o resgate da fé ali do meio pro final, porque acaba sendo muito ácida e, como eu falei antes, muito cínica, da mesma maneira que passa um suposto comportamento que, na minha opinião, né, eu diria que é até imaturo, enquanto forma de apresentar para uma discussão, por exemplo. Essa tentativa de passar um retrato de uma boa fé, entre aspas, cai por água abaixo. E é estranho, sabe? É individualista, quase como se o que importa em relação à fé é o que nos conforta e já era. Enfim, partindo para a Missa da Meia-Noite, e aí sim, né, uma baita série, a discussão ela fica muito mais plural, muito menos imatura, na minha opinião, e muito mais rica. E eu adoro o Mike Flanagan, né, que é o criador e showrunner da série, e de outras excelentes séries também, como A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly e O Clube da Meia-Noite, que eu ainda não vi. Ele é um cara com muita visão, né? Um cara muito pra frente. E assim, na mão do cara tudo acaba sendo legal, né? Eu confio muito, e principalmente em Missa da Meia-Noite, que é de 2021, não poderia ser diferente. Aqui é tudo mais sensível, tudo muito menos moleque de 13 anos e mais humano, mais maduro, mais plural, apesar de ainda ter muito uma certa dinâmica de bem e mal. A gente tem claramente alguns personagens que são mais para que a gente simpatize, né, e outros nem tanto. Boa parte do desenvolvimento e da apresentação da fé em si coloca pra gente ver um desenrolar muito próximo uma coisa da outra. Nessa série, a gente acompanha uma cidadezinha portuária extremamente religiosa e cujo contexto social ronda muito ao redor da igreja em si. Como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, e alguns dos personagens têm batalhas próprias, né? Uns querendo sair dali, outros conformados em ficar, e alguns numa área cinza, sem querer pensar nisso propriamente. O rolê acaba mudando quando chega um padre novo na cidade para substituir o conhecido padre anterior que realizava as missas,
né? Esse padre anterior, ele saiu faz um tempo, né, para fazer algumas missões de catequização e tal, coisa que padre faz, né? E aí chega esse novo padre, tipo, para poder substituir ele sem avisar e sem ninguém saber o que fazer com isso. Tem muito mistério, muito terror, muita dúvida e uns diálogos que, cara, são surreais de bons, sabe? Essa série, ela é excelente, excelente. Como eu falei antes, na apresentação e discussão de fé, religião e o sobrenatural como um todo é excelente. Além de vários e vários outros conceitos bíblicos também. São várias indagações projetadas em pessoas, o que acaba sendo, né, o interessante, porque é onde a gente acaba se relacionando enquanto espectador. Situações palatáveis e algumas extrapoladas para o sobrenatural em si é o que acaba levando a gente para uma conexão melhor. Então o que o Mike Flanagan faz aqui é propor conceitos que você pode ter a opinião que quiser, mas dentro do contexto que ele constrói daquela cidade e a forma como afeta aquelas pessoas, que é quase como se estivesse torcendo, né, um pouco do que a gente entende como religião e tal, que a gente fica pensando horrores por muito tempo, sabe? E ainda assim é algo que também meio que se repete na próxima série, né, que eu vou falar, e também ressoa com o que eu comentei antes, sobre o meu caso de pensar em fé e tal, que, enfim, é a relação do indivíduo sendo um com a fé. Muito da série é sobre redenção em si, na real. E isso conecta diretamente com a fé. O que eu me pergunto é se a questão individual é o que move a gente a se identificar com histórias assim, né, por exemplo. Como cada caso é um caso, pode ser que algumas narrativas específicas sejam mais apelativas a nós, principalmente falando sobre redenção. Então, tratando de ressocialização também pode ser algo mais apelativo para uns. Padre tentando se encaixar no ecossistema da cidade pode ser mais atraente para outros também, e por aí vai. Mas o que acontece se, conforme o desenrolar da história, a gente consegue ver lado cinza de uma pessoa com fé? Né? Uma coisa moralmente questionável, muito difuso para o perfil de uma pessoa com fé. E aí? Porque o individualismo ele acaba trazendo isso também, a suposta maldade, o pecado, sabe? Não que o coletivo também não traga isso, mas eu acredito que a forma de apresentação de conceitos assim, principalmente se eles são inseridos numa narrativa específica, eles seriam tratados também como coisas diferentes num todo. Mas puxando isso, levando em consideração formas e formas de apresentação de problemas para criar conforto e proximidade com quem está assistindo, a maneira como a gente se relaciona com essas questões é o que chama atenção. E lógico, o que é mais apelativo para mim. Então uma série mais cínica no seu discurso, como The Young Pope, que já mostra as pessoas ruins, indignas, entre aspas, de serem possivelmente absolvidas por princípios mais fundamentalistas, acaba me incomodando. Missa da Meia-Noite já pega de um jeito diferente por ter calma, tanto na construção do tema, do contexto, quanto na forma de apresentar os seus conceitos e o que ela quer falar. Aqui é muito mais importante você ver o controle sendo colocado na série, né? Você saber quem é cada um dos personagens, mesmo que de início seja superficial, a gente vai acompanhando pessoas quebradas, basicamente. Incomodadas por estarem quebradas. Todo mundo ali tem uma noção de que a vida não deu certo, que teve coisa que ficou para trás e querem uma chance para poder recomeçar. Nem que todo mundo consiga, né? E isso, ao menos, parece um pouco mais relacionável para mim. Não sei. Agora, The Leftovers pega muito nesse sentido. E aqui pensando nessas palavras enquanto tá um pouco mais fresca, né, para falar sobre. Não que eu vá falar coisas excelentes, trazer algumas informações incríveis. Eu nem tenho muito o que falar sobre essa série na real, além do que eu senti no decorrer do tempo em que estava assistindo. Mas aqui a gente tem um evento que acontece do nada, né? Um momento ali na vida dos personagens, no mundo todo, que as pessoas somem. Chega um dia em que do nada as pessoas somem. Igual o estalo do Thanos, sabe? É mais ou menos aquilo, mas sem uma chance de se despedir, sem todo mundo virar pó, é só tum! Sumiu. E indiscriminadamente também, sabe? Qualquer um vai. E tipo, não tem explicação. É um arrebatamento, sabe? E a parada
Ao longo de 3 temporadas a gente vê como as pessoas lidam com isso. Com a partida de alguns, se eles vão voltar, se não vão, como a gente segue, o que a vida faz com a gente agora, o que a gente faz com a vida agora também. Né? Será que eu consigo ver minha família de novo? E aí? Isso tudo é muito forte, é muito presente, é muito bem trabalhado também, né? Enquanto vários outros conceitos. Porque uma vez que você estabelece alguns cenários e acontecimentos em si que possam tocar no mote principal da série, que é relacionamento de pessoas com pessoas, fica um pouco mais fácil. O criador da série é o Damon Lindelof, né, que é o co-criador de Lost, e ele é o criador da série do Watchmen também. O cara é bom em fazer esse tipo de extrapolação. Pode falar o que quiser de Lost, mas ele sabe lidar com personagens muito bem, e eu diria até que é de maneira satisfatória, sabe? Em The Leftovers, tudo que eu comentei antes sobre as outras séries, pra mim, se mescla muito bem e leva à última potência, principalmente essa questão do individualismo. Mas aí a inclinação a quase a conjuntura de coletivo é de se esperar que em situações adversas as pessoas se unam e que isso passe de só uma concha superficial. Mas a gente tende a crer, muito, enfim, por conta de propaganda individualista que a gente é bombardeado desde sempre, né, que isso nunca daria certo, que a união do ser humano é temporária porque cada um tem a própria brisa padrão, né? Mas Leftovers trouxe em si uma emoção diferente em relação a isso. A série toda é sobre a conexão. E na última temporada, principalmente, existem muitas tentativas de conectar com os personagens que ficaram, mas que não necessariamente querem estar presentes. Não necessariamente eles querem fazer parte de algo. E por fim, nos seus últimos momentos, o que a gente vê é a aceitação por parte de 2 personagens, principalmente, né? O Kevin e a Nora, do que é parar de correr, basicamente. Parar de fugir. E o que você sabe sobre tranquilidade? Sobre não se preocupar? Eu nem falei com o que necessariamente, mas a nossa vida é muito sobre preocupação. Tem gente careca de estresse, sabe? E vale a pena a gente seguir com tanta preocupação, tanta noia na cabeça? O que move a gente? É família, amigo, tempo? O que mais? Amor? O que mais que a gente não consegue arrumar espaço para encaixar e que nos satisfaça, ou que deveria nos satisfazer? Porque viver de prazer é fácil, né? É a fuga exata e funcional. Mas e depois? E por que a aceitação é importante? Ela chega em algum momento, né, sobre todos esses conceitos, sobre tudo isso que a gente acaba divagando no dia a dia? Deve chegar. Tem que ter fé. Mas fé no quê? No coletivo, no individual? A gente não tem certeza de que vai dar tudo certo, e dentro dessas séries que eu citei principalmente, dá pra ver, se você ainda não viu na vida, que é tudo muito incerto. A gente erra, perde de novo, ganha mais ou menos, sente vazio, tenta de novo, ganha, toma um tapa, perde, etc, etc, etc. Mas seguir em frente. Eu não tô falando pra ninguém ser niilista aqui, eu acho que essa porra é uma bosta, inclusive. Mas ter fé no quê, cara? Eu não consigo responder exatamente. Mas estamos aqui.